Graça e paz. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Estamos aqui mais um dia para a gente poder estar compartilhando a palavra do Senhor com você. Espero que seja edificante para a sua vida, para a sua família. A célula é um lugar, é um tempo que Deus separou para que nós possamos estar buscando mais dele, estar aprendendo, estar compartilhando principalmente com a nossa família desse tempo precioso. Eu espero que tenha sido tempo precioso para você, assim como tem sido para nós. Aqui na nossa casa a gente não abre mão de sentarmos os três, de estarmos compartilhando a palavra, porque a gente entendeu que um dos propósitos do Senhor com essa pandemia é justamente isso, mostrar que nós não devemos apenas cultuar ao Senhor, estar na presença do Senhor, quando estamos na igreja ou quando estamos na célula com outras pessoas. Não, nós precisamos estar na presença do Senhor, buscar ao Senhor em família, né? E tem sido momentos maravilhosos aqui nós três, eu, o Binho e o Davi. Eu acredito que até hoje a intimidade, a busca que a gente está tendo agora, eu vou ser sincera com vocês, como família, não tinha acontecido antes. E para nós, isso tem sido uma bênção, tem sido algo positivo que a gente tem colhido dentro dessa situação. Amém? Então acredito que Deus também tem algo a trabalhar na sua vida, na sua casa, na sua família. Ore ao Senhor, pergunte para Ele o que o Senhor quer passar para nós, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar durante esse tempo. A gente precisa sair desse tempo mudado, transformado de alguma forma. Então que você possa detectar aí no seu coração o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, o que você precisa rever. Às vezes é rever, não só... A gente está vivendo o ano do conserto, né? Então, às vezes, não é só rever para consertar na sua vida, mas dentro da sua casa, você como sacerdote, agora eu tô falando com você, homem de Deus, você como sacerdote, o que precisa ser revisto dentro da sua casa, né? O que precisa ter conserto, o que precisa ter mudança. Esse é o ano da mudança. E Deus separou esse tempo para que a gente conserte as nossas iras, para que a gente tape as brechas, para que a gente consiga parar realmente e ver o que a gente está fazendo de errado e voltar ao caminho certo. O Senhor fez isso várias vezes, né? Com o povo dele. Várias vezes o Senhor parou tudo e falou: não, vocês estão caminhando para uma direção que não é essa que eu quero. E parou tudo, fez com que tudo parasse para que o povo se voltasse a Ele. E eu acredito que esse é um tempo que o Senhor está usando para isso, mais uma vez. Vamos orar então? Agradecer ao Senhor, né? E pedir a Ele discernimento da palavra dEle para que nós possamos sair cheios, né? E entendendo essa palavra, que o Senhor possa falar conosco. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem, ó Deus, falado aos nossos corações, tem ministrado ao nosso coração de uma forma, Pai, maravilhosa, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Pai, abençoar a Tua palavra para que ela possa, ó Deus, ser plantada no nosso coração, Senhor, e venha, ó Deus, dar frutos, Pai, que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste dia, Senhor Jesus. Nós te somos gratos e oramos no Teu santo nome. Amém. Amém? Confesso para os irmãos que tem sido tão difícil não poder estar junto, falar e ter que gravar vídeos. Às vezes não a dificuldade de fazer o vídeo, mas a dificuldade de não poder compartilhar. Isso tem sido muito frustrante, né? E a palavra do Senhor hoje vem ao nosso coração falando sobre de como nós estamos recebendo as notícias que vêm até nós, né? Falando que a fé, ela é um firme fundamento para que nós possamos avançar, crescer, né? A fé, ela deve superar as más notícias que têm vindo às nossas vidas. Como você tem recebido as notícias, as más notícias?
que vem sobre você, sobre a sua casa, né? Como você tem recebido essas más notícias? E eu te faço uma outra pergunta. Em quem você tem depositado a sua fé, a sua esperança? Em quem você tem depositado a sua esperança? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Marcos 5. A partir do versículo 35, a gente vai ver a história de um homem chamado Jairo. Você provavelmente já deve conhecer a história de Jairo, né? Jairo, ele era um dos chefes da sinagoga e ele tinha uma filha doente, uma filha que estava enferma, que estava acamada. Jairo, no meu entendimento, né, imagino que ele tenha gastado tudo que ele tinha para curar aquela filha. Todos os recursos, com médicos, com remédios, com tudo que era possível. E chegou um determinado tempo da vida de Jairo, que a filha dele estava doente, e a esperança acabou, os recursos acabaram. E chega uma notícia para Jairo, né? Que se ele não tomasse alguma atitude, a filha dele iria morrer. Ela estava muito ruim, ela estava muito mal. E aí, o que acontece? Jairo ouve falar de Jesus, né? E ele vai ao encontro de Jesus, ele coloca toda a sua confiança, ele deposita toda a sua confiança, sua esperança em falar com aquele homem de Deus, em falar com Jesus. E ele sai à procura de Jesus, né? E logo que ele viu Jesus, ele prostrou-se aos pés de Jesus e rogou, implorou para que Jesus curasse a filha dele. Jesus então começou a caminhar com Jairo e conversando com Jairo, né? E nessa caminhada, né, tinha uma multidão, onde Jesus ia, multidões seguiam ele. E nessa multidão existia uma mulher que sofria de um mal, né? A mulher do fluxo de sangue, que também você já deve ter ouvido falar, sofria de um mal muito grande, de uma enfermidade, ela sangrava há 12 anos. E aquela mulher também tinha sua esperança depositada em Jesus. Ela sabia que se ela tocasse a orla de Jesus, ela seria curada. E foi nisso que ela se prendeu. E ela correu atrás de Jesus. E ela foi, ela enfrentou a multidão e ela toca nas vestes de Jesus. E naquele momento Jesus para a caminhada dele e vai dar atenção para aquela mulher. Fala, alguém me tocou. Saiu virtude de mim. E Jesus abençoa aquela mulher, declara salvação sobre a vida daquela mulher, e aquela mulher vai embora, né? Feliz, contente, além de ser curada, ela foi salva. Jesus declarou salvação sobre a vida dela. Aquela mulher ali saiu e Jairo continuou com Jesus. Enquanto Jairo estava com Jesus, o que aconteceu? Chegaram alguns homens diante dele. Vamos ler lá no versículo 35. E olha o que esses homens falaram para Jairo. Falava ele ainda, Jairo, né? Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Tua filha já morreu. Por que você ainda está incomodando o mestre? Né? Diante de uma notícia tão trágica, o que fazer? A esperança dele estava depositada em Jesus. E de repente chega a notícia de que a filha dele morreu. O que Jairo poderia fazer naquele momento? Nós estamos caminhando com o Senhor Jesus. Nós temos uma vida já com o Senhor Jesus, já entregamos a nossa vida para Ele, já temos uma caminhada. Alguns uma caminhada mais longa, outros uma caminhada mais curta, alguns com algumas experiências a mais com o Senhor, outros não, mas já começamos a nossa caminhada. E quando chegam as más notícias para mim e para você, como nós reagimos? Aonde está a nossa esperança? O que nós fazemos? Qual é a nossa primeira atitude? A fé, ela precisa superar as más notícias. Sabe por quê?
porque ela nos ensina que Jesus ele se importa comigo e com você. E foi isso que Jesus mostrou para Jairo naquele momento, que ele se importava com Jairo, se importava com o sofrimento dele. Vamos ler o versículo 36, fala assim: Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Jesus ele se importava com o que o Jairo estava sentindo, e ele se importa com o que eu e que você sentimos. Então ele fala para aquele homem: não temas, fica calmo. E às vezes a gente está diante da dificuldade, da tribulação, a gente está tão desesperado com as notícias ruins que chegam até nós e a gente não ouve Jesus falando: não temas, eu sou contigo, eu te guardo. E aí, diante daquilo tudo, daquele sofrimento, do sofrimento daquele homem, Jesus mostra o amor dele, se manifesta aquele homem dizendo para ele: não temas, fica calmo, né? Jesus não deu ouvidos à palavra daqueles homens. E Jesus falou ainda: crer somente. Então, queridos, o que a gente precisa é crer, é não temer a situação que você está passando hoje, mas crer no Jesus que você serve, no Jesus que você depositou a sua esperança, a sua confiança, a sua fé, né? Jesus, ele teve íntima compaixão daquele homem como ele tem de nós. Então nós aprendemos, essa é a primeira lição que a gente tira dessa mensagem maravilhosa de Jairo. Nós precisamos saber que o Senhor se importa conosco, né? Não tenha medo, tenha fé. Tenha fé. E a fé, ela supera as más notícias e nos ensina que Jesus, ele renova a nossa esperança. A esperança de dias melhores, a esperança de que tudo vai ser melhor, né? Como a gente canta naquele louvor: o melhor de Deus ainda está por vir. Creia que o melhor de Deus não é isso que você está vivendo agora, o melhor de Deus ainda virá sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa igreja, sobre esta cidade. O melhor de Deus ainda está por vir, né? Vamos ler o versículo 38 e 39. Ele fala assim: chegando à casa do chefe da sinagoga, ou seja, de Jairo, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. A criança não está morta, a criança está dormindo. Às vezes a gente está tão desesperado, chorando tanto na situação que a gente está vivendo, os problemas acontecendo, e a gente não consegue ter fé. E Jesus está falando: por que você está chorando? Por que você está se desesperando? Por que você está desse jeito? Não chora, eu estou aqui. Tudo isso é para que você aprenda algo. Talvez, eu fiquei pensando lendo esse texto, lendo sobre Jairo, talvez, se a filha de Jairo não tivesse doente, não tivesse morrendo, não tivesse passando por essa situação difícil, e ele tivesse gastado toda a esperança dele em procurar médicos e remédios, ele nunca iria pensar em procurar Jesus. Então, muitas vezes a gente passa por situações nas nossas vidas que é permissiva para que a gente aprenda a depositar nossa confiança e nossa esperança em Deus. Então eu fiquei pensando, se Jairo tivesse resolvido o problema da filha com remédios e médicos, ele teria procurado Jesus? Acredito que não, meus irmãos. E muitas vezes Deus permite as coisas das nossas vidas justamente para isso, para que nós possamos procurá-lo, depositar a nossa esperança, a nossa confiança nele, né? A realidade daquele momento era de luto. A menina morreu. Mas não existe nenhuma realidade que subsista às palavras de esperança do céu. Sempre há uma palavra de esperança nos lábios de Jesus. Sempre há uma palavra de esperança nos lábios de Jesus.
E aí eu me perguntei mais uma vez, e quando as pessoas me procuram, quando as pessoas te procuram, falando dos seus problemas, falando da situação que está vivendo, será que eu tenho uma palavra de esperança? Será que você tem uma palavra de esperança para dar para essas pessoas? Nós precisamos ser portadores de boas notícias, de boas novas. Evangelho significa boas novas. Será que nós temos declarado as boas novas? E Jesus declarou as boas novas para aquele homem. Ele voltou a crer, porque a fé, ela supera as más notícias e nos ensina que os planos de Jesus são melhores que os meus planos, são melhores do que os seus planos. Os planos de Jesus para nós são maiores, né? O plano inicial de Jairo era curar a enfermidade da sua filha. Jesus demorou, sua filha morreu. Porém, o plano de Jesus não era curar ela da enfermidade, mas a ressurreição da filha de Jairo. Jesus queria ressuscitar aquela menina. Jesus queria ressuscitar os sonhos de Jairo. Jesus queria ressuscitar a fé de Jairo. Jesus queria ressuscitar a intimidade de Jairo com Deus, voltar talvez ao primeiro amor. O que Jesus quer ressuscitar na sua vida durante esse tempo, meu irmão? O que Jesus quer trazer a vida de volta aí que morreu no seu coração? Sonhos, planos, projetos, o primeiro amor? Eu não sei. Mas que essa palavra possa penetrar no seu coração e que diante das más notícias você possa se posicionar como homem, como mulher de fé, entregando o seu coração verdadeiramente ao Senhor, colocando a sua esperança no Senhor, assim como Jairo colocou a esperança dele em Deus, em Jesus. Ele correu atrás, ele foi, ele buscou. Que nós possamos, em meio a esse tumulto que o mundo está vivendo, em meio a essa situação, colocar a nossa esperança em Jesus, crer que Ele é fiel para completar a boa obra, a obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para completar. A obra que Ele começou na minha vida, Ele é fiel para completar. Amém? Que a fé em Deus não seja para mudar as pessoas que estão ao seu redor, para mudar as circunstâncias, para mudar o que você está vivendo, mas que a sua fé seja para mudar você, que a minha fé seja para me mudar, para mudar a minha vida, o meu interior. A fé de Jairo mudou ele, além de mudar a vida da filha dele, da casa dele, primeiramente mudou a vida dele. Então que nós possamos abrir o nosso coração e ser mudados e moldados pelo Espírito Santo de Deus. Um grande beijo para você, que Deus te abençoe, que essa palavra seja rema na sua vida, que você verdadeiramente entenda que diante das más notícias existe um Deus que te guarda, um Deus que quer estar à frente de todas as suas batalhas. Um beijo, muitas saudades, que Deus os abençoe, que a sua célula hoje seja abençoada em nome de Jesus.